Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Principalmente nesse momento que a gente vem vivenciando de pandemia. É fundamental que a gente esteja bem, né? E que a gente também cuide das pessoas que estão com a gente, que a gente se cuide e cuide das pessoas. Hoje a gente está aqui para ter uma conversa com o Bruno Malheiros, né? E aí o objetivo da nossa conversa vai ser falar sobre como que a gente pode se organizar para preparar cursos e treinamentos, né, aulas e treinamentos de forma remota, considerando principalmente esse momento de pandemia, mas não apenas esse momento de pandemia, né? É, é importante aí que a gente também pense que depois da pandemia, muita coisa que veio vai continuar. Estou esperando receber a solicitação aqui do Bruno para a gente começar, mas essa é a ideia então, que a gente discuta como é que nós nos estruturamos para elaborar cursos e treinamentos, né, e qualquer ação educacional que possa acontecer aí de forma remota, tá bom? Só esperar um pouquinho para o Bruno entrar e a gente começa. Bom ver vocês aqui, né? Tô vendo um monte de gente conhecida. A Luísa, que eu acabei de deixar lá na Unigran Rio, né? Lidiana, Patrícia, Alessandro, Maurício, a minha mãe. Obrigado, pessoal, por ter comparecido aí. Só aguardando o convite do Bruno, a solicitação e a gente começa. Tá? Oi, Alessandro. Eu vi o tchauzinho aqui. Patrícia, como é que você tá? Daniel também, né? Um bocado de gente conhecida por aí. Então vamos esperar um pouquinho o Bruno entrar e a gente começa. Enquanto isso, enquanto o Bruno não entra, vamos conversando um pouco sobre por que é importante a gente começar de alguma forma a se preparar ou a se planejar para eventos que aconteçam de forma remota, né? É importante a gente começar a se preparar porque a modalidade presencial, ao que tudo indica, não vai retornar tão cedo, né? A gente tem a expectativa, agora tem saído as informações sobre vacina, então a gente tem a expectativa de que no próximo ano a gente consiga retomar algumas atividades que estão. Mas isso ainda é expectativa, então a gente vai precisar esperar para ver como é que as coisas vão acontecer. Ó, o Bruno entrou agora. Bruno, eu contava um pouco para as pessoas sobre qual é o objetivo do nosso encontro e ainda não nos apresentei. Então, eu vou aproveitar que o seu rostinho apareceu para falar um pouco de nós. Assim, eu sou Gustavo, né? Eu sou gestor da área de AD já há algum tempo e fui gestor de RH também durante um tempo. Trabalho com projetos educacionais há pelo menos 20 anos, em diversas organizações, tanto em educação regular quanto não. O Bruno, que está aqui com a gente, depois ele vai falar um pouquinho dele, também é professor há muitos anos, né? Gestor de uma área de RH enorme aí de uma entidade pública, e também trabalha com projetos educacionais há muitos anos. E muito provavelmente, como vocês perceberam, somos irmãos e gêmeos também, né? Que é algo que dá para notar logo que vocês começam a assistir a gente. Mas aí, Bruno, fala um pouquinho de você e sua expectativa aí para o nosso encontro de hoje. Gustavo, você já entregou que a gente é irmão, gêmeo, e eu vou dizer que meio cego também, que a gente fez 40 anos agora, e eu vi você me chamando para mandar solicitação, mas eu não estava enxergando solicitar ali nas letrinhas aqui do Instagram. Uhum. Então, você já adiantou que nós somos irmãos, eu sou pedagogo, trabalho com isso, com a parte de educação há muito tempo, sou professor atual, professor universitário na área de educação. Sou gestor de RH, você comentou agora, gestor do RH do IBGE, um órgão público. Hoje a gente tem mais ou menos 11 mil trabalhadores. Trabalho na área de treinamento, eu sou do RH, mas a minha área essencial é a área de treinamento. A mãe está dando oi para a gente. Oi, mãe. E a gente também, além disso tudo, a gente também trabalha com alguns serviços de consultoria, sendo elaboração de material didático para cursos à distância, ministrar palestras e cursos presenciais. Também escrevo alguns livros, estou aí com 7 livros publicados. E é isso, fiz um resuminho aí da minha apresentação. Tá ótimo. Antes de você entrar, eu contava para o pessoal um pouco da importância da gente falar sobre aulas e treinamentos remotos, né?
Eu acho que, num primeiro momento, tem a questão da própria pandemia, que nos impôs, né? Não foi uma opção trabalhar dessa forma, foi quase não, foi uma imposição. Mas eu, de minha parte, acredito que mesmo depois da pandemia e quando as possibilidades da presencialidade voltarem, muita coisa vai permanecer no modelo remoto ou à distância, ou enfim, de alguma outra relação, de um outro tipo de encontro que não necessariamente presencial. Então, para mim, por isso é importante a gente estar falando sobre esse tema, porque não é algo de agora, né? É daqui para frente, como é que a gente passa a pensar ações educacionais dentro desse tipo de contexto. Mas eu queria começar ouvindo você falar sobre, do seu ponto de vista, qual é a importância desse tema para a gente? Então, Gustavo, a gente não é segredo para as pessoas aqui que a gente é irmão, então a gente já conversou sobre isso, mas é bom falar com algumas pessoas nos ouvindo. Eu brinco que esse momento de trabalho remoto e de treinamento remoto e de aprender a lidar com gestão de equipes que não estão ali do nosso lado no dia a dia, ele já ia acontecer com ou sem pandemia. Outro dia eu fiz uma comparação com o governo do Juscelino Kubitschek, que era o slogan dele era "Vou fazer 50 anos em 5". E eu faço uma brincadeira de que a pandemia fez nós andarmos, evoluirmos 10 anos em 4 meses. Certo. Mas esse era o caminho que a gente estava caminhando. O caminho que a gente estava caminhando é ótimo, mas é isso. E, na verdade, se você olhar, sabe que a Organização Internacional do Trabalho publicou um documento, tem 2 anos mais ou menos, em 2018, que ela recomendava, não só ela falava dos benefícios, mas ela recomendava que os governos nacionais criassem políticas para estimular as pessoas a trabalharem remotamente. Então, essa tristeza da pandemia, eu acho que ela acabou só agilizando o que já ia acontecer. E isso pegou muita gente de surpresa, em especial professores na área de educação formal, que se viram naquele momento, porque alguns trabalhos de educação à distância são difíceis mesmo, né? Em especial quando você fala de ensino fundamental e ensino médio, que você não está desenvolvendo só conhecimentos, você está desenvolvendo ali habilidades também, e habilidades relacionais, mas também pegou as empresas de surpresa. Assim. Muitas empresas vinham na onda de uma série de treinamentos presenciais, ou aquela educação à distância clássica, sabe, de usar plataforma, telas em flash, e foram pegas de surpresa porque isso acabou não se mostrando eficiente para esse momento. Então eu acho que o tema de hoje ele é pertinente não só para professores tradicionais, mas também para o pessoal de RH, pessoal de educação corporativa, quem está com esse desafio de dar a volta por cima e encontrar novas formas de ensinar aí. Legal. Então vamos entrar no tema, começar a mergulhar no tema agora. Queria começar te perguntando se assim, as aulas ou os treinamentos que acontecem remotos, né, nessa modalidade que a gente está chamando de remoto, se eles seguem o processo tradicional do ensino da educação à distância, né? Porque a educação à distância, ela já tem um aporte teórico bastante rico, né? A gente tem uma série de estudiosos que propõem aí como um modelo de curso em EAD deve acontecer, mas a gente não tem nenhum aporte teórico sobre, que eu saiba pelo menos, sobre treinamento ou educação remota. Então, né, do seu ponto de vista, a gente está falando da mesma coisa? Então, vou polemizar aqui, porque eu sei que hoje não, essa semana eu andei pesquisando sobre esse assunto e tem muitos defensores de educação à distância que acham que o que se está fazendo nesse momento, que a gente está chamando de curso remoto, é só um processo do EAD adaptado para essa circunstância. Eu acho que não é isso. Eu acho que tem o ensino remoto, ele traz 2 novidades. A primeira é assim, a surpresa. Não que não se usasse antes, claro que já se usava, já se fazia a combinação de plataformas de videoconferência com plataformas para disponibilizar atividades e materiais didáticos, isso já acontecia. Mas na velocidade e no ritmo que vem sendo usado, isso veio meio que no improviso, começou assim um pouco no improviso. O EAD, o tradicional, aquele EAD clássico da literatura, ele é muito pautado numa metodologia bastante rigorosa, porque ele parte do princípio de eu entendo como as pessoas aprendem e a partir da forma como elas aprendem eu desenvolvo os materiais, os recursos e as atividades necessárias para dar conta dessa construção de conhecimento. O ensino remoto, ele começa da perspectiva de quem ensina, que já é uma mudança radical, né? Mas não só isso, ele combina recursos tecnológicos que a gente não estava acostumado a utilizar. Eu vou te dizer, eu sou tutor de EAD há pelo menos 10 anos. E a tutoria em EAD, que é uma atividade
extremamente importante para os cursos de educação à distância, mas como é que funciona a relação entre o tutor, que é o professor à distância, né? Tem gente que nem gosta de chamar de tutor, aliás, tem uma lei no estado do Rio de Janeiro agora que proíbe de chamar o tutor à distância de tutor à distância, né? Ele é professor mediador à distância, enfim, continua a mesma coisa. Mas a relação do tutor com os alunos, normalmente ela é mediada por uma tecnologia meio estática, meio dura. Enquanto no ensino remoto, você pede velocidade, sabe? Eu preciso que a pessoa dê conta de um determinado conteúdo para ontem, porque ela vai aplicar isso no dia seguinte. Então, eu acho que essas duas características diferenciam um do outro. Um é o início improvisado do ensino remoto, e reforço que ele não iniciou agora com a pandemia. A gente já tinha iniciativas de ensino remoto, mas nessa linha do improviso. E a segunda é essa necessidade de você migrar do ponto de vista do aluno para o ponto de vista do objetivo de desempenho, o que eu quero que a pessoa faça, ou no posto de trabalho, ou seja lá onde for. Estou partindo do princípio que a gente está falando em organizações, mas não só isso. Acho que é isso. Me complete, fique à vontade. Não, eu acho que a principal mudança tem a ver com o modelo de planejamento das duas modalidades, né? Então, se um planejamento para EAD vai propiciar para o participante, para o estudante ou para o colaborador se for alguma organização, vai proporcionar uma experiência, um tipo de experiência. O treinamento remoto vai proporcionar outro tipo de experiência. Então, estou falando isso para as pessoas também entenderem, do ponto de vista de quem aprende, quais são os impactos de um modelo ou de outro, né? São experiências diferentes que você vai ser submetido. E aí, naturalmente, se as experiências são diferentes, os resultados também podem ser diferentes, o que não significa que você aprenderia mais de um jeito ou do outro, até porque, do meu ponto de vista, a aprendizagem, eu digo aprendizagem assim, como as pessoas aprendem, está mantida, né? O que muda, na verdade, são as experiências que você vai oferecer para a pessoa que está participando. Então, no remoto, você vai oferecer um tipo de experiência de aprendizagem, enquanto na EAD clássica, né, você vai oferecer um outro tipo de experiência. Mas aí, vamos começar agora a discutir a pergunta, que é a pergunta tema aqui do nosso encontro, né? Que é como preparar aulas e treinamentos remotos. Acho que o que eu imagino que as pessoas queiram saber é como é que eu faço essa transposição de um curso presencial para um curso remoto, se é que existe essa transposição. Então, eu acho que não seria exatamente uma transposição, porque a transposição parece que a gente pega um curso presencial e joga para o remoto. Eu acho que não é isso. É uma adaptação ou uma adequação, né? E é interessante perceber que assim, as etapas para a construção de um curso remoto são as mesmas etapas para a construção de um curso presencial. Você vai ter que identificar o problema. Eu vou dar um exemplo partindo do princípio de que a gente está construindo um curso para uma organização, mas isso vale para as universidades, até para eventuais disciplinas do ensino médio. O ensino fundamental, a gente faz uma outra live para falar disso, mas algumas disciplinas do ensino médio, de universidade, enfim. Você vai partir do primeiro momento, assim, qual é o problema? Porque nas empresas tem uma coisa interessante, que assim, muitas vezes você quer resolver por treinamento um problema que não é de treinamento. Então, qual é o problema? Será que não é infraestrutura? Será que não é perfil no processo seletivo? Será que não é gestão? Será que não é apoio da organização? Enfim, passou da etapa de identificar qual é o problema que você tem para resolver, aí você entra no objetivo da capacitação, que eu brinco quando eu dou aula sobre esse assunto. Quando eu dava aula no presencial, né? Parece que tem 3 anos, mas tem 4 meses só. Passa rápido. Mas quando eu dava aula quando eu dava aula no presencial, eu dizia que assim, você tem que diferenciar o objetivo do curso, para que aquele curso existe, ou aquele evento de aprendizagem, se não for um curso, do objetivo de aprendizagem. E eu sempre digo assim, para que o curso existe? Esse curso existe para ajudar as pessoas a fazer tal coisa, ensinar as pessoas a fazer tal coisa. Esse objetivo do curso vai se converter em objetivo de aprendizagem, que é o que eu quero que estas pessoas, que estes alunos, participantes, treinando, seja lá o nome que a gente der, o que eu quero que eles sejam capazes de fazer ao término do evento. Então eu quero que eles sejam capazes de escrever alguma coisa, de relacionar uma coisa com a outra, de identificar um potencial em algo, de reconhecer a importância de algo. Então essa transposição, ela segue os mesmos princípios que deveriam seguir a elaboração de qualquer aula. Mas eu acho que o que tem destaque, e eu gosto de chamar a atenção para isso, é que no ensino remoto o grande barato do negócio é você conseguir combinar na medida certa as atividades síncronas com as atividades assíncronas. É assim, o que eu peço para a pessoa fazer num pré-aula,
para ela se preparar para aquele momento no qual a gente vai debater, vai conversar, e o que eu passo para ela como pós-aula para ela fixar aquele conteúdo ou para ela exercitar a aplicação. Eu acho que o grande desafio de quem desenvolve cursos remotos é conseguir saber o que colocar no assíncrono, o que colocar no síncrono e como combinar esses dois de forma que você consiga extrair o melhor. E mais, assim, você sabe que as videoconferências muito longas, elas são cansativas, né? Eu consigo fazer um curso presencial, como eu fazia até 4 meses atrás, e ficar em sala de aula 8 horas com uma turma. Pegar uma turma de 30 pessoas e ficar 8 horas com eles. Numa videoconferência, isso é impossível, sabe? A pessoa vai me ver falando ali mais de 1 hora, ela já está cansada. Então, esse ponto de equilíbrio entre as atividades que eu proponho para serem feitas antes do momento do encontro por videoconferência, o que eu proponho para fazer depois e como eu combino um com o outro, eu acho que é o segredo para você conseguir construir um curso que a gente está chamando agora de curso remoto, que de fato funcione, ajude as pessoas a aprender e dê resultados. Você falando, eu fico pensando assim, eu acho que uma coisa que é um ponto de ligação entre o que a gente está chamando de remoto e a EAD é a necessidade de um planejamento mais rigoroso, né? Porque no curso presencial, que também deveria ter um planejamento bastante rigoroso, mas se o planejamento não existe, ou se ele não é tão atento, tão criterioso assim, você tem um professor, a figura de um professor que domina aquele conteúdo, né, e que está habituado a conduzir uma aula e ele consegue dar conta. Quando você está olhando já para uma estrutura de EAD ou para uma estrutura de educação remota, essa figura do professor não necessariamente está presente na integralidade do tempo. Então, o planejamento ele precisa ser mais criterioso, mais rigoroso, mais detalhado, né, sobre em que momento cada coisa vai acontecer, o que eu coloco num modelo síncrono, o que eu coloco no modelo assíncrono. Então, eu entendo que ele também são modalidades de educação que demandam também maior critério no momento do planejamento. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Quando eu estou olhando para baixo, porque tem um gato aqui do meu lado, e ele passa espirrando toda hora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente faz essa migração, né, do que acontece no presencial para o que vai acontecer no modelo remoto, a grande pergunta que eu acho que tanto professores quanto profissionais de empresas têm é o que eu perco nessa transição? Então, eu vou começar a falar. Ó, primeiro eu vou dizer que eu estou confiando em você para ler os comentários aí embaixo, porque eu estou sem óculos e não enxergo. Eu sei que você está de lente, então você está melhor equipado do que eu. Mas eu vou começar falando do que ganha. Eu acho que o primeiro ganho é que você faz uma relação direta entre o que a gente está fazendo no trabalho hoje e a forma de aprendizagem. Não fica... Porque eu não sei... Às vezes eu acho que o momento do treinamento nas organizações sempre é uma coisa traumática para os trabalhadores e para os chefes e para a empresa. Porque é sempre assim, estou saindo para um treinamento, volto na quinta-feira. É uma coisa tipo, nossa, aquilo não é trabalho, eu estou fazendo uma outra coisa que não é trabalho. Então eu acho que quando você faz o trabalho remoto, você dá uma certa continuidade. Olha meu sobrinho aí na câmera. Dá uma certa... Ele está nervoso aqui, ó. Pronto, oh, meu pode Deus. continuar. Mas dá uma certa sensação de continuidade, sabe? Eu já estou trabalhando ali por videoconferência, já estou fazendo reunião com o pessoal e agora eu estou parando para estudar. Então eu acho que tem esse benefício. Tem o benefício da agilidade, se for bem trabalhado, você consegue trabalhar menos tempo ali na videoconferência no momento que você está conversando com as pessoas, porque você já trabalhou outras coisas num pré-aula ou vai deixar algumas coisas para estudar no pós-aula. Agora, eu acho que a grande dificuldade é a questão das pessoas, sabe? Porque a gente aprende a ser professor, mas a gente aprende... Eu vi que a Milane acabou de entrar. Milane é nossa colega lá do Mato Grosso, e a Milane estava falando comigo agora mais cedo sobre essa questão de dar aula e tudo mais. Então a gente aprende a ser professor, né? A gente aprende conteúdo, aprende técnicas de ensino, modalidades, como fazer avaliação, mas a gente aprende a ser aluno também. É que não tem curso. O aluno não participou de um curso para aprender a ser aluno. Ele foi aprendendo pela experiência dele. E o aluno, ou treinando, ou participante dos cursos remotos, não aprendeu a ser participante de curso remoto. Ele aprendeu ou a ser um aluno do curso presencial, ou a ser um aluno do EAD, aquele tradicional, que o professor manda ler um texto, depois passa uma atividade,
depois tem um fórum lá para você fazer uma discussão, o fórum acaba sendo pontuado, aí é uma coisa meio que se você não está muito dentro do espírito da educação à distância, você não entende também porque pontua fórum, você vê, tem curso que pontua apresentação. Então a gente encontra assim, essas coisas que às vezes são difíceis de entender. E o participante, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é que o aluno do curso remoto não aprendeu a ser aluno de curso remoto. Ele está descobrindo agora como funciona. E o professor também, né? Também. Os professores e instrutores também estão descobrindo. Está todo mundo em momentos de descoberta, né? Agora. Deixa eu só voltar aqui rapidinho nos comentários, porque a Carla Nunes, ela dizia assim: o aluno só fica confuso e perdido quando não há clareza nos objetivos da aula, né? Isso é fato, né? Toda vez que a gente fala em como montar uma aula, independente de como essa aula vai acontecer, se ela é presencial, remota, EAD, enfim, não importa como, primeira coisa mais importante é você ter clareza dos objetivos, né? Não só ter clareza, como alinhar esses objetivos também com os alunos, ou com os colaboradores, né? Que também podem ser alunos. O Felipe Gouveia disse assim: será necessário desenvolver uma nova metodologia EAD pós-pandemia? É uma pergunta. Será necessário desenvolver uma nova metodologia EAD pós-pandemia? Parabéns pelo desenvolvimento do conteúdo. Obrigado, Felipe. Vou mandar essa pergunta para você, irmão. Eu já tenho a minha resposta, mas vai ser preciso uma nova metodologia EAD depois da pandemia? Então, aí, sabe que eu dou aula de metodologia da pesquisa também, você sabe disso, né? Então, metodologia para mim é sempre, de forma geral, é quando você desenvolve um método para fazer alguma coisa, ou seja, um conjunto de procedimentos que são ordenados de forma a atingir um determinado objetivo. Então, eu acho que a gente já está construindo uma nova metodologia dentro do EAD. Agora, eu sei que isso é polêmico. Eu sei que tem gente que estuda EAD aí até mais tempo do que eu, que vai discordar do que eu estou falando, e aqui eu estou dando minha opinião, não é fruto de pesquisa. Mas eu acho que a gente já está desenvolvendo uma nova metodologia. Eu tenho visto, não só nas empresas, mas também nas redes de discussão, nos grupos que a gente participa, novas formas de se tratar desses cursos, novas formas de você abordar a forma de estruturar. Essa relação que eu falei, inclusive agora, da relação do síncrono com assíncrono é uma coisa da literatura, da literatura não, mas da prática do EAD, não é algo tão trabalhado assim. A gente sabe, quem trabalha com EAD, que o EAD investe pesadamente, ou o EAD tradicional investe pesadamente, ou nos cursos autoinstrucionais, aquele que o aluno faz por conta própria, ou nos cursos com tutoria, mas com o mínimo de participação possível do tutor. Tanto é que você vê, não é difícil encontrar casos de educação à distância com um tutor para 200 alunos. É porque você já espera que o nível de interação do tutor com o aluno vai ser muito baixo. Então, eu acho que já tem uma metodologia que está se desenhando. Óbvio que vão vir pesquisas na área acadêmica para estruturar um pouco melhor isso, mas o que eu vejo é que a gente já está construindo lentamente uma nova forma de se fazer AD. Você falou que você já tinha sua opinião, então conta ela para gente. É porque você sabe que a minha principal, uma das minhas atividades hoje, eu sou gestor de uma equipe de AD, de uma equipe grande de AD. E eu acho que a gente reinventa a EAD todos os dias, por várias razões. Então, o modelo de tutoria ele é alterado com frequência, de acordo com o que os professores vêm percebendo, a gente leva isso para discussão e muda. Então, dentro de um microcosmo da universidade que eu trabalho, a gente já faz alterações na EAD. A gente tem sempre uma nova EAD a cada dia, mas também se a gente olhar a quantidade de pesquisas e de referências teóricas que a gente tem para a EAD, também ela está se reinventando todos os dias, né? Como outros modelos de educação. A educação ela se reinventa todos os dias porque ela é viva como a sociedade é viva. Eu ia continuar aqui nos comentários. Tem um comentário da Carla Nunes que ela diz assim: tenho visto que no ensino remoto a interação sendo maior e o aluno se engaja muito mais. Eu não tenho participado dessa modalidade de ensino remoto, de educação remota, como você que está mais à frente desse movimento, principalmente na empresa. Fala um pouco para a gente se você percebe essa diferença de engajamento do aluno remoto para o aluno presencial. Então, acho que a Carla está coberta de razão. Eu tenho participado de cursos remotos tanto como aluno como instrutor. E o que eu tenho visto é que assim, o nível de interação, o nível de envolvimento das pessoas quando vem para esse modelo... Porque assim, os cursos remotos, eles são, do ponto de vista do aluno, eles são mais dinâmicos do que o EAD tradicional. O EAD tradicional ele tem algumas etapas ali de apresentação do conteúdo, de estudo, de aplicação, de exercício para fixação do conhecimento, depois de aplicação prática, enfim, de certificação do conhecimento no final por meio de alguma avaliação.
Essa é a estrutura do EAD clássico. No curso remoto, as coisas acontecem muito rápido, né? Você tem um tempo pequeno, com atividades de interação muito grandes, e é interessante que, assim, por conta da necessidade que as pessoas tiveram de migrar rapidamente seus cursos para esse modelo, descobriram alguns recursos que já existiam, mas que agilizam muito essa interação. Então, acho que a Carla está coberta de razão. E aí, alguns recursos, vou dar aqui de exemplo, o Mentimeter, que você consegue fazer nuvem de palavras, consegue fazer questionários ali em tempo real. O Kahoot, que para quem não conhece, quem trabalha aí com curso à distância, dá uma investigada na internet. De repente, a gente depois faz um vídeo só para falar de recursos, de ferramentas para cursos remotos. Mas o Kahoot, que é uma coisa super dinâmica também. O Miro, que você consegue propor atividades em grupo e atividades práticas de construção em tempo real. Então, eu estou completamente de acordo com a Carla. Acho que os cursos remotos são mais dinâmicos e envolvem mais os alunos do que os cursos clássicos de EAD. Eu vou ler só mais um comentário aqui e a gente continua, que foi da Lidiana, que ela diz assim: excelente, cada vez mais precisamos de uma educação que ajude o aluno a ser protagonista no seu processo de aprendizagem. É fundamental, né? Eu sempre brinco, eu falo, o aluno sempre foi protagonista do processo de aprendizagem. É que isso virou, a gente fala isso agora, mas o processo de aprendizagem é intersubjetivo, né? O aluno sempre foi participante ativo do seu processo de aprendizagem. Mas muito bom, Lidiana. O que eu ia te perguntar é assim, esse modelo de educação remota, do seu ponto de vista também, você entende que esse modelo traz algum tipo de benefício? E se traz, que tipo de benefício você entende que vem junto com esse modelo? Então, eu acho que pro instrutor ele traz inúmeros benefícios, porque, primeiro, você consegue construir Se você tem habilidade para passar por aquelas etapas que compõem a estruturação de um curso, você consegue produzir um novo curso mais rápido do que no EAD tradicional. Por alguns motivos. Primeiro que você tem uma série de recursos que já estão disponíveis e que você não precisa construir do zero. Por exemplo, eu falei aqui eu dei alguns exemplos de recursos, e eu vi que embaixo, eu botei o óculos inclusive para conseguir enxergar os comentários. E o pessoal falou, amo o Kahoot é incrível. Então, assim, aquelas provas tradicionais que você construía no Moodle clássico, você faz em metade do tempo no Kahoot. Então, eu acho que tem o benefício da agilidade para a produção de cursos, tem o benefício da dinamicidade, que você consegue prender mais a atenção dos alunos por mais tempo, e você trabalha com cursos menores também, né? Você tem cursos em educação à distância tradicional com carga horária de 80 horas, por exemplo, numa disciplina de graduação. Mas você não vai ter um curso, quer dizer, não vai ter. Eu não acredito que as pessoas vão desenvolver um curso remoto com 80 horas de duração. Normalmente chega a 40 no máximo, e o recomendado nem é isso. O recomendado, do meu ponto de vista pessoal, o ideal é trabalhar com 24 a 30 horas de um curso remoto. Mas eu acho que os maiores benefícios... E para o aluno é a questão do desenvolvimento da disciplina, da responsabilidade de ter que aprender algo para ser praticado num tempo muito curto. Então eu acho que tem vários benefícios, mas também tem desafios. Mas a pergunta foi só dos benefícios, então eu fico por aqui. O Renato Rocha está dizendo assim, meus professores de graduação estão perdidos nas aulas remotas. Não só os de graduação. Agora, para a gente continuar, como é que o professor, ou o instrutor, ou quem está elaborando essa aula ou esse treinamento remoto, como é que ele seleciona os melhores métodos? E quais são esses melhores métodos para essas aulas remotas? Nossa, essa pergunta, assim, eu acho que é a pergunta chave da nossa conversa. É a pergunta de $1 bilhão. Porque o que tem acontecido? A gente viu, isso tá na internet, está no YouTube, passou até em telejornais, enfim. O que os professores, em especial os professores do ensino formal, o pessoal lá do ensino médio, das universidades, o que eles começaram a fazer? Na verdade, o que eles começaram a fazer foi pegar a aula expositiva que eles já faziam presencialmente e transpor, aí eu digo transpor mesmo, que ele pegou de lá e colocou na frente de uma câmera e começou a gravar as mesmas aulas que ele fazia antes. O método expositivo, os métodos tradicionais, eu diria, não só o método expositivo, mas o método expositivo, da demonstração, enfim, todos aqueles clássicos do ensino tradicional, eles têm o grande prejuízo ou o grande malefício de colocar o aluno numa situação absolutamente passiva. Então, o que é um método tradicional, né? Eu parto do princípio de que
alguém vai me falar alguma coisa e porque essa pessoa me falou, eu absorvi, aprendi e apliquei. Mas isso é só um sonho de consumo, porque na vida real não é assim que funciona. Na vida real, a gente aplica para aprender, a gente não aprende para aplicar. Né? São coisas que vão acontecendo em paralelo. E aí a grande preocupação que eu tenho, por isso que eu falei da questão do método, é você levar o ensino tradicional expositivo para frente de uma câmera, como se eu estivesse falando com o aluno na sala de aula. Se na sala de aula já era difícil construir um conhecimento novo por meio da mera absorção do que o professor fala, imagina na frente de uma câmera, que você pode muito bem fechar o vídeo ali, tirar uma soneca e depois voltar. Então, o grande barato do desenvolvimento de cursos remotos é você encontrar atividades que mobilizem as pessoas para praticarem, para entenderem como aplicar aquele conhecimento numa atividade real. E eu vou te dizer, existem N possibilidades de você fazer isso. Você tem como fazer estudo de caso, você tem como fazer usar a sala de aula invertida com alguns procedimentos, como seminários, como apresentações, como discussão em grupo. Você consegue fazer aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, instrução por pares. Você vê que eu estou falando uma lista de métodos ativos de aprendizagem que sim são aplicados aos cursos remotos. É claro que você vai ter o desafio de descobrir os recursos que te possibilitam aplicar esse método. Né? Em sala de aula, por exemplo, eu consigo fazer um estudo de caso na sala de aula presencial, entregando 2 folhinhas ali para um grupo. Né? Você faz um grupo, entrega 2 folhas, um é um cliente, o outro é um fornecedor, ou um enfim, você consegue criar essa situação. No ensino remoto, você vai ter que encontrar recursos que te possibilitem fazer isso. Agora, você veja, por exemplo, o Zoom ou o Google Meeting, aí eu vi que tem algumas pessoas falando assim, queremos uma live para falar só de recursos, vamos ver se a gente faz. Mas o Zoom ou o Google Meeting, por exemplo, te permitem compartilhar, pegar uma sala com 20 pessoas e dividir em grupos de 4. E você, como instrutor, consegue ir passando por esses grupos e vendo como é que estão as discussões, os trabalhos, enfim. Então, a dificuldade é um recurso, mas agora, se antes a gente já incentivava no ensino presencial a buscar métodos que levassem o aluno a praticar e que fizessem com que ele, a partir da prática, entendesse como aquele conhecimento é aplicável, imagina agora no ensino remoto, no qual a pessoa está do outro lado do vídeo. Gente, se a gente não buscar essas alternativas, o nosso aluno vai dormir e a gente nem vai ver, porque ele vai fechar a câmera. Que na sala de aula, o professor antigo de matemática que a gente tinha, você lembra disso, jogava um giz na pessoa que dormia. No remoto eu nem estou vendo a pessoa dormir, então eu nem posso reclamar. Deixa eu, só uma parada rápida para dar uma olhada aqui nos comentários de novo. A Renata diz assim, concordo, estamos nos reinventando. Renata Ventura, Renata, que bom ter você aqui. Aplicando metodologias ativas, deixando as aulas padronizadas com muitos textos que não envolvem ou motivam o aluno. Aí logo abaixo ela mesma coloca assim, os resultados na empresa onde trabalho estão melhores do que as aulas presenciais. Então volta um pouco naquilo que a gente estava falando, né, sobre os benefícios dessa modalidade aí de educação remota. Aí a Luísa falou do Kahoot, a Luísa é uma experiente no que diz respeito a tecnologias, né, voltadas para a educação. Professora de química, né, foto de uma menina, colocou assim, esse modelo de AD pandêmico disseminou ainda mais o conhecimento e a inovação. Concordo, né? Isso aí também dá outra live, hein? Dá uma conversa longa. Aí, vamos continuar então, irmão, pensando sobre qual é a importância e como pode acontecer a capacitação dos profissionais que vão conduzir aulas remotas, né? Sejam eles professores ou profissionais de empresa. Qual é a importância de capacitá-los e como a gente prepara esses profissionais para esse desafio? Essa é a segunda pergunta de $1 milhão da nossa noite de hoje. Porque você sabe disso, eu trabalho com formação de professores tanto na faculdade de educação quanto nas empresas com formação de multiplicadores, facilitadores e por aí vai. E o que a gente vê é o que eu tinha falado antes, assim, o professor não foi treinado nem para desenvolver o curso nesse modelo, a gente ainda tem uma formação do ponto de vista da didática, de desenvolver cursos em cima do conteúdo, não em cima do objetivo, e obviamente o professor não aprendeu. Não aprendeu porque não teve oportunidade, não é porque não quis, mas não aprendeu nem como é que eu faço a estruturação de um curso nessa modalidade remota, muito menos como é que eu proponho atividades que façam sentido e que de fato contribuam para a pessoa aprender, que não seja só, aí falando um pouco de empresa, que não seja só aquela coisa de eu fiz o curso, dei um curso ali de 30 horas, 40 horas e está dado.
Mas esse desafio de como é que eu encontro as atividades é fundamental. E isso só a partir de estudo. E aí, óbvio, estudo, se a pessoa tiver capacidade, ela pode ser autodidata, ler nos livros, buscar na internet, aprender a utilizar diversos desses recursos que estão disponíveis, ou ela tem que buscar um curso, uma qualificação, que o que vai dar o subsídio para ela fazer exatamente o tema da nossa conversa aqui hoje, que é como montar cursos remotos. Então, esse é um desafio, assim, tanto da etapa do planejamento, que é você pensar a relação objetivo, conteúdo, método, quanto do ponto de vista da operacionalização, como é que eu faço isso acontecer, como é que eu mantenho a atenção da turma numa atividade síncrona, como é que eu acompanho o trabalho das pessoas nas atividades assíncronas, porque sim, nas atividades assíncronas é preciso o acompanhamento do professor ou do instrutor. Então, essa capacitação eu acho que é fundamental, tanto para o planejamento do evento de aprendizagem que vai ser montado, quanto até a etapa da avaliação. Como é que eu avalio um curso remoto, né? Como é que eu faço isso? Então, tem alguns caminhos aí que precisam ser traçados. E você sabe que a educação remota, para mim, ela ainda evidencia um pouco mais a importância do professor, né? Que é uma profissão socialmente discutida, né? Então, acho que ela traz mais uma evidência da importância do papel do professor no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Agora, deixa eu ver aqui se tinha mais algum comentário. Acho que foram todos, né? Primeiro, a Dani entrou. Dani, prazer você aqui. Obrigada. Que os professores precisam ser capacitados mesmo, alguns estão perdidos, que era o mesmo que o Renato tinha dito, e realmente está todo mundo perdido, mas a gente vai se encontrar com algum tipo de orientação aí, a gente vai se encontrar. Agora, Bruno, quando eu falei para as pessoas dessa live, algumas pessoas vieram me pedir para eu não deixar de falar isso agora, então eu vou falar. Que é para pedir para você falar um pouco. A gente sabe que você teve um livro que foi vencedor do Prêmio Jabuti, né, que é o prêmio mais importante da literatura nacional. Não tem nada mais importante no Brasil em termos de premiação do que o Prêmio Jabuti. E você foi agraciada aí com o primeiro lugar na categoria Educação. Então, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas a respeito disso. Como é que foi escrever essa obra e como é que foi ser reconhecido com uma premiação desse nível? Então, sabe que antes de fazer a live aqui, eu coloquei no meu perfil também, assim, quer mandar uma pergunta? Manda uma pergunta pra gente. Depois eu vou te dar uma pergunta de volta, então, mas vou falar dessa primeiro. Então, esse livro foi... A primeira edição, eu tô com eles aqui, ó. Tô com a primeira edição, não é propaganda, mas se quiser comprar, eu agradeço. Essa é a primeira edição do livro, que foi escrito lá em 2012. Eu fui convidada pela editora LTC. Eles estavam desenvolvendo uma série chamada Série Educação, que tinha o objetivo de organizar livros para os alunos de graduação, de licenciatura. Então, tinham todos os temas relacionados à licenciatura, didática geral, metodologia da pesquisa, currículo e por aí vai. E aí eu fiquei com didática, assunto pelo qual eu sempre fui apaixonado. E aí, ano passado, saiu esse aqui, que é a segunda edição. Também não é propaganda, mas quem quiser comprar eu vou ficar muito feliz. Só um assim, comentário rápido. Rapidinho, Renato está dizendo que não tem na Saraiva, mas tem no site, Renato, não tem desculpa. Pode continuar. Inclusive, eu postei ontem ou anteontem que está em promoção um e-book de 50% de desconto. Vai lá no meu... Eu vou botar de novo hoje Ele está dizendo que está sempre sem estoque. A Saraiva não é mais a mesma. Compra na Amazon. Então, deixa eu só concluir. Didática sempre foi um assunto pelo qual eu fui apaixonado desde a faculdade, e tem uma situação que eu vou contar rapidinho, que é uma historinha bem breve, que é a primeira vez que eu entrei em sala de aula, quando eu estava fazendo estágio na faculdade de pedagogia, era uma turma de alfabetização de jovens e adultos. Eu já contei essa história várias vezes, inclusive em outras lives, mas eu gosto de repetir porque eu acho que a história é demonstrativa da situação. E aí eu fiquei com aqueles... Era uma turma de mais ou menos umas 20 pessoas, 20 adultos, na URCA, então era o pessoal que trabalhava ali em volta. E eu tive e eu já tinha feito introdução à alfabetização na faculdade, já tinha lido os textos, passei nas disciplinas com notas altíssimas, estou super preparado para fazer alfabetização. Passou um mês, passou 2 meses, ninguém aprendia a ler, eu estava ficando desesperado. Era aquela época de estágio que você acaba não tendo um professor para te acompanhar, né? Isso eu estou falando de 98, 99. E aí eu fui ficando desesperado, eles também foram ficando desesperados. Eu consegui conversar com uma professora que dava métodos de ensino de uma determinada disciplina, não era alfabetização, e a gente descobriu que eu estava errando no método, porque como eu não tinha entendido
como as pessoas são alfabetizadas, o processo mental que acontece para você adquirir a estratégia de leitura e de escrita, eu não conseguia passar para as pessoas. A partir daí eu me apaixonei por métodos de ensino, e aí fui escrever esse livro com isso em mente, assim, não quero um livro que teorize muito sobre a didática, eu quero um livro que, de fato, ensine as pessoas com métodos práticos sobre como ensinar, né, de forma prática. E aí eu tava viajando quando eu recebi por mensagem a informação de que eu tinha ganhado o prêmio Jabuti. Eu não acreditei, achei que fosse... Naquela época não se falava tanto em fake news, se fosse hoje eu ia dizer que era fake news, mas achei que fosse só uma torcida, mas era verdade. É isso. Ai, que bom, Eu que bom. disse que, só para concluir, eu disse que antes da live Diga. eu coloquei lá no meu perfil assim, quer mandar uma pergunta pra gente? Olha, Charles está dizendo que eu falei de 98, 99 e entreguei a idade. Pois é, Charles. Charles fez enfermagem comigo. Eu sou mais velho, sim, admito. Fizemos 40 agora, não tem um mês. Mas enfim, eu coloquei no meu perfil no Instagram, lá no Stories, assim, quer mandar uma pergunta para nossa live? Manda. Recebi várias perguntas, mas todas sobre o mesmo assunto. A pergunta era, como é que é trabalhar com o irmão? Vocês sempre trabalharam juntos? Aí eu passo para você agora, como é que é trabalhar com o irmão? Não, assim, a gente não trabalhou sempre junto, né? Aliás, acho que a maior parte do tempo a gente trabalhou separado. A gente teve alguns encontros juntos, né? Lá no passado, depois a gente trabalhou numa consultoria muito querida, né? Que encerrou suas atividades no ano passado, mas pela qual a gente tem um carinho, eu tenho um carinho muito grande, tenho certeza que o Bruno também. Então a gente trabalhou, a gente já deu treinamento juntos, foi engraçadíssimo, né? Lá em São Bernardo, numa automobilística bastante grande, uma montadora de carros. A gente deu o treinamento lá, foi bem interessante, bem diferente, assim, né? As pessoas acham curioso o fato de dois irmãos gêmeos estarem ali em áreas tão próximas trabalhando, né? E aí, desde 2017, quando a gente fundou a Recto, que é a empresa na qual vocês estão assistindo essa live, aí sim a gente vem de fato trabalhando junto, né? A gente tenta aí se organizar da melhor forma, então em alguns momentos eu estou olhando mais para a área comercial e o Bruno está olhando mais para a área técnica, como agora que a gente está falando de educação remota, mas a gente vai se organizando e se ajustando. Mas eu acho bom trabalhar com o irmão porque muitos quando a gente precisa falar sobre alguma coisa com outra pessoa, ou reclamar ou elogiar, a gente às vezes é muito cuidadoso, né? A gente é brasileiro, a gente é latino, a gente é muito cuidadoso na forma de se colocar. E com o irmão não tem muito isso. Tá ruim, Bruno, tá ruim, melhora esse negócio. Ou tá bom, poxa, legal, você fez um trabalho super elogiável. Então, eu acho bom, assim, e eu já estou acostumado. Então, para mim, já naturalizou de tal forma que eu não consigo olhar não trabalhar ou não conviver. Mas para mim, fazem perguntas mais difíceis, que assim, como é ser gênio? Aí eu digo, eu não sei como não é ser gênio, então não dá para responder também. É, Mas A deixa eu te fazer Rossana está uma... dizendo que deve ser divertido e produtivo trabalhar juntos. Rossana, já passamos por situações muito engraçadas, assim, dos dois entrarem em sala para dar o mesmo curso. Enfim, a gente faz Tô brincando aqui que a gente faz outras lives, se o pessoal gostar, a gente faz uma só para contar causos dos nossos trabalhos juntos. Tem história para contar, essa aí vai demorar. Mas deixa eu só voltar. A gente estava falando da Recto, né, que foi a empresa que a gente fundou lá em 2017, que vem atendendo aí alguns clientes desde então. Mas eu sei que nesse momento aí, principalmente da pandemia, e também no momento em que os modelos de educação precisaram de uma reformatação, né, de uma adequação para a modalidade remota, eu sei que você está trabalhando aí na estruturação de um curso, né, para orientar empresas e profissionais sobre como desenvolver ações educativas, experiências de aprendizagem que aconteçam aí de forma remota. Conta um pouquinho para a gente o que vai ser, o que vai vir desse material. Irmão, eu brinco que nessa coisa de home office, eu tenho trabalhado como nunca trabalhei. Primeiro porque o próprio IBGE já me consome uma quantidade de horas enorme. E aí eu ainda entrei nesse desafio de estruturar um curso para Recto que ajude ou ensine as pessoas como estruturar cursos remotos. Esse curso está pronto, assim, deu um certo trabalho, levou alguns meses para estruturar. Está pronto, assim, ainda estou mexendo, fazendo algumas coisas, quando dá um tempo, à noite, final de semana. Sabe quando quem tem o hábito de escrever, você já escreveu, já publicou um livro também, sabe disso? Depois que você escreve, cada vez que você volta, você quer consertar alguma coisa, reforçar alguma coisa. Mas é um curso que está disponível pela Recto,
para falar sobre como montar cursos remotos desde a primeira etapa, que é o planejamento. Quando a gente começou aqui falando, eu falei isso, que o primeiro passo era qual é o problema, né? Eu quero fazer um curso, mas qual é o problema que eu quero resolver? Porque a gente aprende na vida para resolver nossos problemas, para fazer nossa vida andar, né? Eu aprendo a dirigir para dirigir porque eu preciso daqui até a casa da minha mãe, eu preciso daqui até o mercado, eu aprendo a cozinhar porque eu quero comer ou porque eu quero agradar alguém. Então a gente aprende para resolver problema. E o curso trata desde identificar o problema que gera um evento de aprendizagem, que gera um curso remoto, até passa por todas as etapas sobre definição de objetivos, seleção e organização de conteúdos, escolha de métodos, recursos tecnológicos que eu tenho para fazer um curso remoto, a combinação de recursos para eu trabalhar o momento síncrono com assíncrono, sugestão de carga horária, da relação de carga horária entre um e outro. Falamos do que é uma atividade pré-curso e o que é uma atividade pós-curso. E isso vai até a última etapa, que é como eu faço a avaliação desse curso em todos os níveis, desde a avaliação de reação até, essencialmente, a avaliação de aprendizagem. Então, eu não postei ainda no Instagram, nem a Recto postou no Instagram da Recto, nem no Facebook, mas já que a gente já deu aqui a notícia hoje da existência desse curso, depois eu vou divulgar aí para o pessoal e peço para quem estiver assistindo, ajuda a gente a divulgar, tá? Espalhem para as suas redes sociais, por favor. Muito bom. Irmão, olha só, veio uma pergunta aqui bombástica, hein? Veio assim, como vocês enxergam a aprendizagem organizacional no novo contexto social? Dá uma última palhinha nessa pergunta para a gente partir para o encerramento. Como é que você está vendo, o que você está percebendo de mudança, ou quais são as expectativas de mudança daqui para frente no ambiente corporativo, especificamente? Nossa, essa pergunta foi complicada, mas eu vou tentar ser rápido. Sabe que eu acabei de escrever um conteúdo para uma disciplina de graduação que trata exatamente desse assunto, aprendizagem organizacional. E é o assunto que eu estou incluindo no meu pré-projeto, que eu vou tentar o doutorado aí no ano que vem. E a aprendizagem organizacional, enfim, eu não vou entrar na parte teórica aqui, mas ela é fruto do conjunto de aprendizagens das pessoas, né? Uma organização, ela é um conjunto de pessoas. E quanto mais eu desenvolvo competências e habilidades das pessoas, mais eu desenvolvo as competências e habilidades da organização. Então, nesse momento, eu acho que a aprendizagem organizacional ela vem evoluindo junto com a forma de desenvolver das pessoas, né? A aprendizagem da organização é fruto da aprendizagem das pessoas e a aprendizagem das pessoas está mudando. E eu concordo com quem comentou aí, você falou agora mais cedo, que algumas pessoas comentaram que, acho que a Renata Ventura comentou, a Carla também comentou, que acha que esse modelo remoto que pegou a gente de surpresa está sendo um pouco mais efetivo. Então eu acredito que as organizações estão ganhando e estão incorporando novas competências por meio desse processo de aprendizagem. E acho que está todo mundo ganhando, organizações, trabalhadores, professores, alunos, enfim. Acho que é um benefício para todo mundo. Ótimo. Então a gente já está 48 minutos nessa conversa, né? Já são 8h18. Vamos partir para a finalização. Deixa eu só ver o último comentário. Acho que a pior parte da educação remota é o feedback. Pode ser. Mas a gente vai partir para o encerramento. A primeira coisa que eu queria avisar para o pessoal, sigam a gente, o site da Recto, é recto.com.br. Então, quando puderem e se quiserem, né, deem uma visitada lá. Lá a gente conta um pouco mais do que a gente faz, quais são os nossos trabalhos, quais são as nossas atividades. Está tudo lá descrito. E sigam a gente aqui também no Instagram. Tem o Instagram da Recto, que está sempre postando coisas, sempre postando informações relevantes aí sobre educação, sobre esse movimento de educação remota também que está acontecendo. Então sigam a gente nas redes sociais e visitem o nosso site para vocês conhecerem um pouco mais da gente. Alguma consideração final? Não, só reforçar que é isso. Sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente tem um canal de podcast também, vocês conseguem acessar pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pela Apple Podcasts, pelo iHeart, pelo Castbox, enfim. Não tem como a gente não estar junto. É isso. Encontra em qualquer Obrigado, lugar. Gustavo. Obrigado, Gustavo. Espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço, boa noite. Obrigado, pessoal, que está mandando mensagem aqui também, tá bom? Obrigado para todo mundo. Tchau. E boa noite.